Bom dia, de volta outra vez, trazendo aqui a palavra de Deus para nós, que nós possamos, nos concentrar no centro da vontade de Deus. A palavra de Deus diz aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, está compartilhando aqui também o grupo, que é muito importante para a gente estar fazendo parte do reino de Deus. Hoje eu quero muito somente agradecer ao Senhor, porque Ele tem cuidado de mim, tem cuidado de nós. Nós temos, compartilhando aqui com o grupo, nós temos uma certeza, nós temos uma confiança que o Senhor Jesus não abandona os seus. Nós temos uma confiança de que Ele está presente quando nós colocamos a nossa vida nas suas mãos. Nós dizemos: Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor me permitiu vida, fôlego de vida, fôlego da vida que só o Senhor deu, que só o Senhor tira. Nos preparamos para estar diante do Senhor em qualquer circunstância, em qualquer momento, porque Ele nos concede essa graça de confiarmos na sua magnitude, seu amor incondicional. O Senhor tem prestado atenção para nós. Eu glorifico a Deus por isso, porque Ele tem cuidado de mim. Ai de mim, se não fosse eu confiar nesse Deus e eu saber que Ele está comigo. Eu não estou só, Ele está comigo e eu tenho sobrevivido, graças a Deus. A gente vai pensar na vida da gente e dizer assim: não, eu tinha antigamente uma moradia e eu deixei essa moradia porque eu resolvi atender a Deus. Porque se eu fui casar com uma pessoa deficiente visual, idosa, e aí depois ele diz que eu não dou mais conta de vir, ele não queria deixar a casa dele. E sendo que a casa, na realidade, não era mais nem dele, mas ele estava lá dentro. O nome era dele, mas o apostamento já era dos filhos. Então, o que acontece? Eu não podia ser covarde de eu largar ele, preferindo a minha casa. Então, o que aconteceu? Deixei a minha casa, vendi. E hoje a gente se encontra de aluguel, por onde quer que dê certo o aluguel, né? Difícil. Esse dia eu passei uma situação tão difícil, mas tão difícil por de aluguel, que tá difícil. E, cara, e um salário mínimo, muitas das vezes, quase não tá dando. Tá quase um salário mínimo no aluguel. Praticamente para uma pessoa só, né? Um casal, uma pessoa só. É pequeno, é um quarto, é uma sala, uma cozinha, um banheiro. Mas, amém. Deus tem cuidado até aqui. Deus tem nos dado o suporte de eu me sobressair. E eu sobrevivi, graças a Deus. E eu creio que daqui para frente não vai ser pior não, vai ser melhor. Porque agora, viva ou morra, eu estou me dedicando para o Deus Todo-Poderoso, que é o dono da vida e da salvação da nossa alma. E o meu objetivo é buscar a salvação. Não é bens materiais. Se eu tiver que, não sei, o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça e ele fez a sua obra. Mas ele veio justamente para isso, para nos dar o conforto de vivermos bem na presença dele, falando do seu nome, mostrando realmente a sua bondade, a sua glória. Porque milagre existe. Cura divina existe. Transformação existe. Libertação existe. Convenção existe. E por que existe a salvação?
Porque o próprio Salvador, Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus o fez ser um ser humano para vir dar a sua vida na cruz do Calvário, para nos dar a salvação, a vida eterna. Deus abençoe a todos. Vamos para a palavra de Deus. Diz aqui a palavra de Deus no livro de Gálatas, né? A liberdade em Cristo. Diz aqui: Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. E não só isso também, mas que da graça tem caído. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tens caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Correis bem, quem vos impediu? Para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio, glória a Deus, confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou então perseguido? Logo, o escândalo da cruz está desfeito. Eu quereria que fosse cortados aqueles que vos andam inquietando. Glória a Deus. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Servir-vos, vamos servir o nosso próximo, não é eu, né? Mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Ama o teu próximo quanto a ti mesmo, né? Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eita, falei, nem sabia que estava assim escrito, porque a gente nem lembra. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros? Meus irmãos, é forte. Aí no versículo 16 vai falar a vida pelo Espírito. Digo, porém, ainda em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Ei, vou consertar. Digo, porém, andai. Versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes só opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Porque a carne... 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são só o que não presta. Infelizmente, né, meus irmãos, é só o que não presta, as obras da carne. Tá vendo? Só o que é o prazer da carne, mas é inimiga de Deus. É contra a vontade de Deus. Porque
As obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Não herdarão o reino de Deus. Ô Senhor, cuida de mim, tem misericórdia de mim, me ajude. Ajude nós, o povo que quer ir morar no céu. Ajude, dê força. Que nós possamos compreender a tua vontade, o teu querer. 22. Mas o fruto do Espírito Santo, que aqui não diz santo, mas eu completo, mas é o Espírito Santo. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Invejando-nos uns aos outros. Não sejamos cobiçosos de vanglória. Não, foi eu quem fiz isso aqui melhor. Aquele lá não sabe nem fazer. Ele não estava fazendo direito, eu vim e fiz o melhor, fiz melhor. Eu entendo que a vanglória é isso. Agora, você foi lá, o irmãozinho não sabia fazer, você foi lá e ensinou, você fez melhor, e o irmãozinho aprendeu, então o irmãozinho fez. Porque Deus viu que você fez. Mas se você diz, eu fiz melhor, eu sou melhor, eu posso mais, eu sou mais sábio, então é vanglória, né? Mas que Deus abençoe a todos nesta manhã. Senhor, meu Deus, meu Pai amado e querido, nesta hora eu quero apresentar ao Senhor a minha vida e a vida do povo de Deus, que tem a pequena fé de se comportar na presença do Altíssimo com grande certeza e convicção da vitória, de que não está só, mas o Senhor está conduzindo a cada dia, a cada hora, a cada momento, a buscar o reino de Deus enquanto pode achar, a invocar enquanto está perto. Porque o Senhor é o que cuida de nós, Senhor. Nós podemos até estar rodeados de muita gente, de muitas pessoas, mas no momento íntimo seu com Deus, no momento a sós, você e Deus, em que todo mundo se vão, você fica só, você está com Deus. E vocês têm que estar com Deus quando estiver influído de muitas pessoas. Cada uma fala uma coisa, cada uma pensa uma coisa, é um divertimento, mas a sós com Deus. Não faz diferença de que você está com as pessoas. A sós com Deus eu estou agora. Falando de Deus, falando com você. Sendo feliz com Jesus. E quando a gente tem mais pessoas, a gente não tem essa liberdade. A menos que seja na congregação. Que você leva a palavra, que você canta o hino. Mas o importante é que, graças a Deus, eu pude ter esse momento agora. Graças a Deus, Senhor. Que o Senhor toma a vida de cada um das tuas mãos, Senhor. Abençoe o povo de Deus, cura os doentes, liberta os cativos, meu Deus. Abençoe, meu Deus, meu Pai, as famílias de Deus na terra. Eu liberto em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Bom dia na paz do Senhor, boa noite na paz do Senhor, boa tarde na paz do Senhor. Que Deus abençoe você no horário que você for ver esse vídeo. Que Deus abençoe grandemente sempre. Amém.